Agradecendo a presença de todos, vamos dar início a mais uma edição do programa Pensando em Minas. Hoje, numa noite especial, que estamos rememorando, relembrando e discutindo os 180 anos do Poder Legislativo Estadual, a criação do Parlamento Mineiro, né? E para isso nós trouxemos dois especialistas, duas pessoas que já debruçaram sobre o tema, estão debruçando e que vão nos ajudar hoje a entender um pouco o contexto histórico. A professora Kelly Eleutério, que é mestre em História pelo FMG e doutoranda pelo FOP. Obrigado, Kelly, pela presença. E o professor Klaus Rodarte, que é doutor em História Social pela USP e coautor da coleção História do Legislativo Brasileiro no Senado Federal. Vamos passar a palavra, então, para a professora Kelly Eleutério. Obrigada, Luiz. Boa noite a todos. Rodarte, Luiz. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite, né, do Luiz para vir aqui hoje falar para vocês sobre a Assembleia Provincial Mineira, que é tema do meu projeto de doutorado, vinculado ao programa, né, de pós-graduação em História, lá da UFOP, e orientado pela professora Andréia Disli. Bom, o que eu tenho para falar aqui hoje, eu vou estruturar a minha fala em 3 pontos. Mas antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica, até mesmo para a gente entender, né, por que eu cheguei até o tema das assembleias provinciais. Então, no meu mestrado, eu trabalhei com a Câmara Municipal da cidade de Mariana entre os anos de 1828 a 1836. Basicamente, né, em linhas gerais, o objetivo foi tentar entender o impacto da Lei de Organização Municipal de 1828, né, na Câmara de Mariana. Como essa lei, né, que veio com o objetivo de reduzir o poder das câmaras, limitar, porque as câmaras municipais eram consideradas instituições que acumulavam muitas funções, né, e o Estado brasileiro, o Estado liberal, precisava, naquele momento, reduzir um poder amplo, né, era preciso dividir os poderes. Então, o impacto dessa lei na Câmara de Mariana. A lei ela determinou que, a partir daquele momento, as câmaras municipais elas teriam funções meramente administrativas e subordinou também as câmaras ao Conselho Geral de Província. Então, eu queria entender como que ficou essa questão, né, essa relação aí entre câmaras, Conselhos Gerais de Província, e se, de fato, com a lei que limitou o poder da Câmara, ela teria perdido poder político. E aí, no final, né, eu acabei verificando que, de fato, o poder das câmaras, ela perdeu a autonomia para deliberar sobre uma série de questões, mas as câmaras não perderam poder político. Primeiro, porque a gente não pode esquecer que eram no âmbito das câmaras municipais, a eleição, por exemplo, de vereador era a eleição direta, né? Igual a eleição também, se não me engano, para os juízes de paz. Eram as únicas eleições do Império de forma direta, tanto que os vereadores alegavam que a Câmara ela era a legítima representante do povo. E aí também eu trabalhei um pouco com o perfil socioeconômico desses vereadores, né? E quando a gente aí em 35, né, com a instalação da Assembleia, as câmaras elas passam a ser subordinadas à Assembleia Legislativa. E quando a gente para pensar, em 35, eu trabalhei com as 2 legislaturas na Câmara Municipal, né, de 28 a 33 e de 33 a 36. Nessa segunda legislatura, dos 9 vereadores que foram eleitos para a Câmara Municipal de Mariana, 3 deles foram eleitos em 35 para a Assembleia Provincial Mineira. E se talvez, né, mesmo em função da própria Lei de Organização Municipal de 1828, esses vereadores, no espaço das câmaras, não tinham tanta autonomia para propor projetos que pudessem ser aprovados, eles encontrariam no espaço da Assembleia Legislativa o espaço autorizado, né, para defender, para propor seus projetos, inclusive em defesa dos seus próprios municípios. Então, a partir desse momento, meu interesse, que inicialmente era pelas câmaras municipais, né, voltou-se para o âmbito das assembleias legislativas. Como que esses políticos circulavam nesses vários espaços?
né, e já na Assembleia, com poder agora de legislar, de propor projetos, defender, discutir esses projetos, como que se daria essa questão. Então, basicamente, foi esse assunto que me trouxe a refletir, né, sobre a Assembleia Provincial. Então, para ficar bem claro, minha fala ela vai partir de 3 pontos. No primeiro momento, eu gostaria de falar um pouco sobre esse momento de criação das Assembleias Provinciais, com o ato adicional, o que representou a criação das Assembleias no âmbito da província. No segundo momento, eu gostaria de tratar um pouco das fontes, né, das fontes de pesquisa, que é o que eu trabalho para pensar a organização e o funcionamento da Assembleia Legislativa neste primeiro momento, nos trabalhos da Assembleia mesmo em 1835. E aí eu vou destacar aqui um pouco, falar um pouco sobre o regimento interno da Assembleia e também das atas das sessões. E no terceiro momento eu gostaria de focar na instalação da Assembleia Mineira e nos projetos que foram discutidos nesse primeiro ano, né, de 1835. Afinal de contas, sobre quais assuntos a Assembleia estava se debruçando nesse momento. Então, vamos começar. Bom, as Assembleias Legislativas Provinciais elas foram criadas pelo Ato Adicional de 1834, né, e o ato estabeleceu, então, que a partir desse momento deveriam ser criadas assembleias provinciais em todas as províncias do Império, e a província de Minas contaria com 36 deputados. A legislatura era de apenas 2 anos, eram 2 anos só. Deveriam haver uma sessão anual que deveria durar 2 meses, as sessões, né, da Assembleia. Definiu também que a eleição para os deputados provinciais se daria da mesma forma que a eleição para os deputados da Assembleia Geral, o que significa dizer que eram eleições indiretas, eleições de segundo grau, né, onde os votantes elegiam os eleitores de paróquia e os eleitores de paróquia elegiam os deputados. Então, o ato adicional ele mudou completamente a forma como as províncias se relacionavam com o centro do Império, né, com o centro no Rio de Janeiro. Deu, sim, mais autonomia para as províncias, mas a gente também não pode esquecer que o ato adicional ele criou assembleias legislativas que vieram para substituir os antigos conselhos gerais de província, mas que uma certa representação no âmbito das províncias, a gente tem que pensar lá atrás, desde a criação das juntas de governo, né, pelo decreto de 21 de setembro de 1821, que cria juntas de governo, juntas eletivas, para substituir os cargos de governador, que era de nomeação régia. Então, você tem as juntas de governo lá atrás. Posteriormente, com a lei de 20 de outubro de 1823, a gente vai ter a criação do Conselho de Governo, e, se não me engano, também do cargo de presidente de província, que era nomeado pelo imperador. E com a Constituição de 1824, a gente tem, né, a criação do Conselho Geral de Província. É importante distinguir, porque normalmente a gente acaba fazendo um pouco de confusão com esses 2 conselhos, o Conselho da Presidência, o Conselho de Governo e o Conselho Geral de Província. São conselhos diferentes, mas que vão funcionar em determinado momento, vão funcionar junto. Apesar de ter sido criado pela Constituição de 1824, o Conselho Geral de Província em Minas ele só vai começar a funcionar de fato em 1828. Mas de 28 até 34, o Conselho de Governo e o Conselho Geral de Província funcionam juntos. Então, há uma confusão, às vezes não se sabe, até mesmo pelas próprias instituições, né, conflitos de jurisdição. Não sabia se um assunto deveria ser remetido para uma ou para outra. Então, o que o ato adicional de 1834 inaugurou foi, de fato, a instituição de um poder legislativo no âmbito das províncias. A partir deste momento, as províncias poderiam propor, discutir e deliberar sobre os seus projetos. Mais do que propor e discutir, elas poderiam aprovar os projetos, o que não acontecia antes, por exemplo, com os Conselhos Gerais de Província, cujos projetos tinham que ser remetidos à Assembleia Geral para serem aprovados. Então, essa foi a principal, digamos, novidade que o ato instituiu, né, dando poder para as assembleias legislarem, e aí as assembleias legislariam sobre a divisão civil, eclesiástica e judiciária,
né, poderiam ainda criar impostos, demitir, nomear funcionários públicos, ter autonomia sobre a questão da receita provincial e municipal. Então, de fato, foi uma grande mudança na província, essa questão do poder legislativo. E quando a gente para também para pensar, né, nessa forma de organização do território brasileiro em províncias, né, e no caso das assembleias legislativas, é muito interessante quando a gente para e pensa, por exemplo, em Portugal, né, que é até uma questão que eu quero me debruçar agora, e é mais um apontamento, não é nem tanto uma análise ainda. Em Portugal não se desenvolveu um tipo de instituição que representasse a província, como nós tivemos aqui as assembleias legislativas, os conselhos gerais de província. As províncias em Portugal eram mais administrativas e não havia uma instância de poder intermediário entre a esfera local e a esfera geral. E isso é importante para a gente repensar, talvez, né, quando a gente pensa lá no texto de Vilmar Matos, de que nós fomos construtores porque nós fomos herdeiros. Né, nós herdamos, segundo ele, uma denominação e um território, né, a denominação de Império do Brasil e um território. Então, talvez nós tenhamos sido muito mais construtores do que herdeiros. E isso é uma questão que eu acho importante da gente pensar aqui. Bom, então, tendo destacado aqui a importância do ato adicional, né, de 1834, concedendo poder legislativo para as províncias através das assembleias legislativas, eu gostaria agora de falar um pouquinho sobre as fontes, né, que eu utilizo nesse primeiro momento para pensar a organização da Assembleia. Então, o regimento interno. O regimento interno da Assembleia é uma das fontes mais importantes quando a gente decide pensar na maneira como a Assembleia se organizaria naquele momento. O regimento interno da Assembleia ele foi proposto logo, se não me engano, na terceira sessão da Assembleia. Em 4 de fevereiro, né, de 1835, o projeto de regimento interno da Assembleia é levado à mesa pelo então deputado José Dias de Carvalho. José Pedro Dias de Carvalho. Obrigada. José Pedro Dias de Carvalho. Ele apresenta esse projeto de regimento interno na Assembleia no dia 4 de fevereiro e depois de uma longa discussão, esse projeto vai ser aprovado lá no dia 20 de fevereiro de 1835. E o regimento interno ele vai versar sobre como deveria se dar os trabalhos na Assembleia. Então, primeira questão, o regimento interno estabelece a criação de comissões permanentes, né, se não me engano, foram 11 comissões permanentes, na verdade, não 10. E aí vai ser a comissão de instrução pública, a comissão de contas, a comissão de representação das câmaras, a comissão de navegação de rios, uma série de comissões que vai determinar como se dariam os trabalhos da Assembleia. Porque todo ofício que chegasse até a Assembleia, né, a demanda seria redirecionada para essas comissões. E eram as comissões quem dariam os pareceres e organizaria, então, os trabalhos. Então, o regimento interno ele definiu as comissões, essas comissões permanentes, estabeleceu também como se daria a mesa da Assembleia, que seria composta pelo presidente, o vice-presidente, 2 suplentes. Essa seria a composição da mesa. E também definiu quem seriam os empregados provinciais. Definiu, então, que haveria um oficial maior para organizar, para ajudar na administração. Também definiu a criação de amanuenses e contínuos. E estabeleceu também um porteiro e um funcionário, um guarda policial a cavalo, que seria responsável pelo serviço de correio da Assembleia. Então, o regimento interno também estabeleceu a organização da mesa e dos funcionários, quem seriam os funcionários da casa. Então, a partir desse momento, se cria o regimento interno, se tem um instrumento que vai ser a base, né, para organizar essa instituição.
E as atas e o próprio regimento interno também vai estabelecer como deveria ser publicadas as leis e resoluções da Assembleia, né, de qual maneira que deveria ser publicado e como deveria também ser as atas das sessões da Câmara. E aí temos uma questão importante, que o regimento ele estabelece que as atas elas só poderiam trazer o resultado das discussões e nunca as discussões em si. E o que isso significa? Isso significa, então, que as atas são fontes importantes para a gente pensar na organização e no funcionamento da instituição, nos trabalhos da casa, nos assuntos que eles estavam discutindo, mas que, por outro lado, apenas pelas atas fica difícil rastrear as discussões políticas, apenas pelas atas. Então, é importante cruzar com outras fontes, porque as atas elas não nos revelam os debates políticos. Então, as identidades, pelas atas apenas, a gente não consegue traçar. Mas a gente consegue, pelas atas, entender sobre o que aqueles deputados estavam se debruçando. Então, basicamente, a estrutura da ata se apresentava o horário, né, que normalmente era assim, às 11 horas da manhã, estiveram presentes, às 11 horas foi uma determinação do regimento interno, houve inclusive debates, projetos. Teófilo Otoni gostaria que começasse mais cedo, mas não aconteceu. Então, às 11 horas foi a determinação do regimento interno, as sessões começavam e apresentavam-se os deputados que estavam presentes e os que estavam ausentes, e os que não foram apresentavam-se, eles apresentavam motivos para terem faltado ou não à sessão. Então, logo o presidente aprovava a ata da sessão anterior, ele abria a nova sessão e o primeiro secretário apresentava o expediente. E aí apresentava sobre quais assuntos se daria a reunião daquele dia. Então, eram vários ofícios, né? Tinha ofício da presidência de província, e os deputados, tão logo eles se reúnem em assembleia, eles têm uma necessidade muito grande de se informar sobre a situação da província. Então, eles escrevem para o governo pedindo informações sobre a população, sobre a produção de gêneros, tudo isso com o objetivo de propor mesmo projetos para desenvolver essas questões no âmbito da província. Então, as atas, elas tinham essa discussão, apresentam-se os ofícios, quem remeteu aquele ofício, qual o teor daquele ofício, e vai se direcionando para as comissões, né? Leu-se um ofício sobre pedidos de criação de escolas de primeiras letras, é direcionado à Comissão de Instrução Pública. Então, há uma divisão do trabalho dentro da Assembleia. As comissões são responsáveis, cada uma por uma questão específica. E no final da ata, normalmente vem a ordem do dia, que é onde se dava a discussão dos projetos de fato. E ali o regimento interno também da instituição estabeleceu que todos os projetos deveriam ser lidos 3 vezes antes de ser aprovados. A primeira leitura era para demonstrar a conveniência daquele assunto, se aquele assunto era relevante ou não. A segunda leitura era para julgar o objeto, para julgar como objeto de deliberação. E a terceira leitura aprovava-se o projeto e o redirecionava à comissão de redação para que fosse redigido e enviado à presidência para a sanção. Então, basicamente, os trabalhos na Assembleia, eles se davam dessa maneira. Havia um regimento interno que organizava e dava o tom desse funcionamento, como deveria funcionar as reuniões, né, na Assembleia. Havia as comissões, que eram para onde seriam direcionados esses ofícios. Existia os funcionários da casa, a mesa da instituição, e as atas, então, elas nos revelam sobre esse cotidiano da casa, né, sobre o que se estava pensando. Então, em 1835, a Assembleia, no dia 1º de fevereiro de 1835, a Assembleia Mineira foi instalada, na então capital da província de Minas, né, Ouro Preto. E tão logo a Assembleia foi instalada, uma das primeiras preocupações, como eu disse, dos deputados foi pensar
de imediato no projeto do regimento interno, que precisaria regulamentar ali os trabalhos na casa. Logo depois, a preocupação foi, de fato, também com as comissões permanentes. E, em 1835, mais de 100 projetos foram levados à mesa pelos deputados. Só no ano de 1835. É claro que todos esses projetos não chegariam a ser aprovados em 1835, mesmo porque, como eu disse, as sessões duravam 2 meses no ano. Poderiam ser prorrogados os projetos, as sessões, mas até agora encontrei, se foi prorrogado, foi 1 dia ou 2, não havia prorrogações muito extensas. Então, dos 100 projetos que foram levados até a mesa pelos deputados, em 35, apenas 24 haviam sido aprovados, em 35 mesmo. Desses 24 projetos, 6 deles haviam sido propostos pelo deputado Teófilo Otoni, e versavam sobre as sessões da Assembleia, sobre como se daria a publicação das leis e resoluções da Assembleia, né, os projetos do Otoni. Mas os outros projetos que foram discutidos na Assembleia dizem respeito, basicamente, à construção de estradas. E aí, desses 28, dois projetos de construção de estradas, e aí a gente pode entender a importância que eram as estradas. Era um mecanismo de infraestrutura, né? Estava relacionado ao comércio, aos negócios da província. Então, projetos sobre construção de estradas, sobre criação de impostos, sobre o subsídio dos deputados, né? Quanto que, afinal, eles receberiam, sobre a navegação dos rios. Os projetos que foram aprovados em 1835, né, e as primeiras preocupações dos deputados da Assembleia estavam relacionadas, então, à criação de uma infraestrutura básica da província, né, em fornecer à província meios de desenvolver, né, e tornar a província de Minas Gerais próspera, como eles mesmos diziam. Através do quê? Da criação de projetos que visavam a navegação dos rios, a navegação do Rio Doce, do Rio São Francisco, né, do Rio Jequitinhonha, a construção de estradas, projetos também que versavam sobre as contas das câmaras municipais, aprovando as receitas e despesas, e aprovando também os orçamentos das câmaras, que as câmaras tinham que remeter à Assembleia seu orçamento. Então, em 1835, os trabalhos da Assembleia versaram sobre essas questões. E aí eu gostaria de pedir licença, rapidamente, só para ler uma carta na manga, para ler aqui um trecho, bem pequenininho, de um discurso de um deputado, do deputado José Pedro Dias de Carvalho, onde ele fala dos objetivos da Assembleia, né, de quais eram os objetivos da Assembleia. E aí ele diz o seguinte: que a instrução pública ocupará a mais desvelada atenção da Assembleia Legislativa, mas não se desmembrará esta de que seu primeiro dever em tão importante objeto é promover a instrução primária e gratuita que a Constituição garante a todos os cidadãos. Fiel representante de Minas, a Assembleia Legislativa não pode deixar de simpatizar com a humanidade desvalida, que os caprichos da fortuna, ou cálculos mal combinados, ou os decretos insondáveis da providência mergulharam na miséria. Esmerar-se-á a Assembleia na revisão de nossos impostos, em modificá-los e alterá-los, como a licença recomenda e conforme o exigem as necessidades públicas. Um dos seus primeiros esforços será dirigido a estabelecer e consolidar o crédito do país. E aqui país entendido, né, como uma província. E neste empenho, muito especialmente, confia no auxílio das luzes, prudência e atividade de Vossa Excelência. E aqui é um discurso que ele encaminha para a presidência, né, para o presidente de província. E ele, nesse discurso, esse deputado destaca a importância que existia, ele fala em uma harmonia que existia entre o poder legislativo e o executivo. Então, que a Assembleia trabalhava, tinha os mesmos propósitos que o presidente de província. Então, que isso só faria de Minas uma província próspera,
e que teria tudo para crescer e se desenvolver. Então, o que a gente tem, né, com tudo isso? Que, de fato, esses deputados eles estavam pensando em Minas, pensando nos meios de promover o desenvolvimento da província através da instrução pública, do comércio, né, uma preocupação enorme com a navegação dos rios. É isso. Ok, Kelly, muito obrigado. Obrigada. Nós vamos ter oportunidade, inclusive, de tirar as dúvidas todas, viu, gente? Eu vou passar a palavra para o Rodarte, mas sabendo que depois da fala dele nós vamos abrir para o público qualquer questão que vocês tiverem, podem preparar aí.